Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo este shiur. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo de Romanos, capítulo 5 e o capítulo 6. Nos vídeos anteriores nós estávamos falando do capítulo 4, do 3 e do capítulo 4. Hoje nós iremos falar e comentar a respeito sobre o capítulo 5 e o capítulo 6. E também esclarecermos algumas dúvidas que muitas pessoas têm ao pensarem que é a carta de Romanos que Paulo, Shaul Hachalia, ele escreveu para a comunidade messiânica de Roma. Muitos dizem que este livro, e não só este, mas todos os livros da Brit Hadashah, eles estão adulterados pela Igreja Católica e chegam até mesmo a dizer que é uma criação de Roma. E nós sabemos muito bem que, de acordo com a Halahá, a interpretação dos nossos emissários, Paulo, Kefa, Pedro, Tiago, João, todos esses tinham o objetivo de interpretar a Torá de uma forma bem clara e mais sucinta, aonde todos possam entender de maneira totalmente harmoniosa. Veja, a Torá, os 5 livros de Moshe, a Torá realmente ela não deixa explicações, na questão do Shabat. O Eterno fala para guardar o Shabat, mas não fala por quê, qual a razão principal, qual o objetivo para que possamos alcançar. Então na Torá não fala, só fala que o Eterno criou o 7º dia e o abençoou, e por isso nós devemos guardar. Não dá detalhes, por quê, quando e muitas coisas. Agora no livro dos profetas tem algumas explicações por que guardamos o Shabat, mas na Torá ela não dá, é como se fosse a circuncisão. Ela fala que nós temos que circuncidar nossos filhos, ao 8º dia, porém não fala como, que objeto teria que usar, Então Paulo ele consegue trazer de uma forma reveladora a interpretação da Torá, que é a Brit Hadashah. Pois bem, Romanos capítulo 5, nós vamos fazer a leitura e no decorrer da leitura nós iremos explicar alguns detalhes. Portanto, pelo fato de sermos considerados justos diante de Elohim por causa de nossa confiança, nós explicamos no shiur passado, no vídeo anterior, que Avraham Avinu ele foi computado como justiça por causa da confiança, e hoje nós somos também considerados justos diante de Elohim por causa da confiança. Continuamos a ter shalom com o Eterno por meio de nosso Senhor Yeshua, ou Messias. Também por meio dele e com base em nossa confiança obtivemos acesso à sua graça, na qual permanecemos desta forma. Alegremo-nos com esperanças de experimentar a glória de Elohim. Mas não apenas isso, alegremo-nos também por nossas dificuldades, porque sabemos que as dificuldades produzem resistência. Veja, no pensamento cristão, as pessoas elas vão às igrejas não para enfrentar dificuldades, elas vão justamente para que elas venham obter informações de certos pastores que se dizem homens de Deus, obter informações de que as suas vidas têm que ser melhor, que a vida de cada pessoa tem que ser o mar de rosa, tem que ter bênção. Ou seja, nos vídeos anteriores nós havíamos falado sobre a questão da pessoa que só vai buscar as bênçãos e a verdade não é falada nunca. Sabemos que todos nós somos miseráveis pecadores, errantes, falhos,
E é necessário que nós possamos ouvir a verdade, a palavra do Eterno, dirigida de quem for para os nossos corações, para que possamos buscar o Eterno. E Paulo, ele fala que as nossas dificuldades, porque sabemos que dificuldades produzem resistência, ou seja, se eu não passar por uma dificuldade, eu não vou ter resistência. Resistência produz caráter, e caráter produz esperança. Veja, se eu não tiver dificuldades, eu não vou produzir resistência, eu não vou ter resistência, e automaticamente eu não vou ter caráter, e o caráter produz esperança. Então, se eu passo por todos, isso não só com Yeshua, Yeshua é prioridade em nossas vidas, nós passamos tribulações, provações, mas isso vai nos trazer caráter e esperança, e a esperança não nos decepciona, tá? Aprende isso, porque o amor do Eterno por nós já foi derramado em nossos corações pelo Ruach HaKodesh, e que nos foi ortogado. Pois enquanto ainda estávamos sem esperança, nesse tempo exato o Messias morreu a favor dos ímpios. É raríssimo alguém entregar a vida em prol de uma pessoa justa, ainda que seja possível que por uma pessoa boa alguém tenha coragem de morrer. O Eterno, porém, demonstra seu amor por nós no fato de o Messias ter morrido e a nosso favor enquanto ainda éramos pecadores. Yeshua morreu por mim sem me conhecer, digamos naturalmente, sem me ver. Ele morreu por mim sem eu vê-lo. Então, através da confiança dos mandamentos do Eterno, com a Brit Hadashah, eu terei a confiança e conhecerei Elohim. É raríssimo alguém entregar a vida em prol de uma pessoa justa, ainda que seja possível que por uma pessoa boa alguém tenha coragem de morrer. O Eterno, porém, demonstra seu amor por nós no fato de o Messias ter morrido a nosso favor enquanto ainda éramos pecadores. Portanto, pelo fato de agora sermos considerados justos mediante o sangue da sua morte decorrente do sacrifício, quanto mais seremos libertados da ira do juízo de Elohim. Ou seja, meu irmão, para você entender o que é o sacrifício de Yeshua, você tem que estudar a Torá. Não adianta, nós temos visto muitas pessoas apegadas à internet. Internet é 1% daquilo que eu posso obter de informações que o Eterno vai transmitir. Judaísmo é prática, judaísmo é compromisso, é irmandade, é família. Não tem como. Se eu não souber o que é Torá, o que é o sacrifício, a expiação, a caparar pelos meus pecados, eu não vou saber o que é o sacrifício de Yeshua. Outrora eu era evangélico, ia na igreja e lá o pastor falava que Yeshua, Jesus, morreu na cruz e derramou seu sangue por mim. Mas eu não sabia qual era o sentido de Yeshua ter derramado o seu sangue por mim. Que Jesus, eu não sabia, eu só sabia, tudo bem, ele derramou o sangue, oh, que maravilha. Mas eu não tinha o real sentido, então para mim era uma coisa sem fundamento. Eu apenas acreditava nas palavras do pastor e assim vivi a vida, 15 anos vivendo nisso. E sendo decepcionado e frustrado, porque você espera muitas coisas acontecer na igreja e você não obtém nada. Essa é a verdade. Existem algumas exceções, pessoas que são curadas, pessoas que são até abençoadas, mas são exceções, raríssimo.
Pois se formos reconciliados com o Eterno por meio da morte de seu Filho, enquanto éramos inimigos, quanto mais agora seremos libertados por sua vida, uma vez que formos reconciliados, e não seremos libertados apenas no futuro, mas confiante em Elohim agora, pois ele agiu por intermédio do nosso Senhor Yeshua, o Messias, por meio de quem recebemos essa reconciliação. Tudo funciona da seguinte forma: o pecado entrou no mundo por meio de um indivíduo, que foi Adão, e mediante o pecado a morte. Deste modo, a morte passou para toda a raça humana. Todos pecaram, porque todos pecaram. O pecado já esteve presente no mundo antes da Torá ser ortogada, na época de Moisés. Mas o pecado não era contado desse modo enquanto não havia Torá. Veja a diferença. Quando o Eterno entrega a Torá a Moisés, ali foi estipulado agora um padrão de justiça. Então, conforme a Torá era lida e explicada, e ela exigia do indivíduo andar na linha, digamos assim, era outra maneira de como a Torá tinha que julgar. Mas antes da outorga da Torá até Adão, era uma outra maneira de executar juízo quando as pessoas morriam. Entenderam agora? E vejam, entretanto, a morte regeu até Adão, até Moisés, mesmo sobre aqueles cujos pecados não eram exatamente iguais à violação do mandamento direto, perpetrado por Adão. Nisso, Adão prefigurou aquele que viria. Entretanto, o presente gratuito não é semelhante à ofensa, pois se por meio da ofensa de um homem muitos morreram, então quanto mais a graça de Elohim, isto é, o presente gracioso de um homem, Yeshua o Messias, excedeu a muitos. Vejam, versículo 15, eu vou ler novamente. Entretanto, o presente gratuito não é semelhante à ofensa. Com Yeshua é diferente para aqueles que depositam sua confiança nele. E essa confiança é diferente da confiança natural de hoje. A confiança em modos semitas, de acordo com o nosso povo, é uma confiança que vem com obras, ela vem se manifestando com obras. Por isso que falamos, você que vive na internet, nós estamos colocando esse vídeo na internet para as pessoas obterem informações, mas não é para viver disso. Torá, a palavra vem, a fé, a emuná vem por ouvir e ouvir a palavra do Eterno. Então, se eu ouvir a palavra do Eterno, eu vou ter fé, emuná. Veja que antigamente não existia internet. E ouvir a palavra do Eterno é presencial, testificando com a leitura da Torá, dos profetas e dos nossos talmidins. Não existe esse negócio de ficar em computador ouvindo. Primeiro, que não tem compromisso nenhum. Segundo, que a pessoa ela vive a Deus dará, sem instrução. Ela ouve uma coisa do Rabad, ela ouve uma coisa do judaísmo tradicional, ela ouve uma coisa do judaísmo messiânico, ela ouve uma coisa da igreja, ela ouve uma coisa... Que confusão mais louca! Elias, ele já tinha dito, não cocheis entre dois pensamentos, quanto mais 5, 10. Ou você segue o Eterno de maneira certa, como eram os nossos talmidins. Naquela época não tinha computador não, gente. Naquela época não tinha um WhatsApp não estou falando que não é para ter. Entenda as coisas. Naquela época não tinha computador, mas era necessário que fossem
todos para a comunidade, que todos fossem para a sinagoga, que todos estivessem em harmonia entre irmãos. Um fortalecia o outro, como disse Paulo, Shaul, quer dizer Tiago, se é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Não existe essa coisa de, eu vou ficar aqui, vou comprar um talit, vou comprar um kippá e vou ficar aqui na internet e fazendo minhas orações, acendendo a vela do Shabat. Olha quantas pessoas estão fazendo coisas que não tem nada a ver com a Torá. Quantas pessoas não estão fazendo isso? O problema é que você foi para a igreja e você foi mal acostumado. É isso mesmo. Você foi mal acostumado. Você ia para a igreja e ficava lá 2 horinhas. 2 horas. Quando dava 1h40, você já ficava batendo o pé. Fala, meu Deus, esse pastor não vai acabar isso, não? Quantas pessoas não fazem isso? Então você foi mal acostumado. E na sinagoga, na Beit, na comunidade, você passa um Shabat inteiro. E muitas pessoas ainda dizem, poxa, acabou o Shabat, poxa, eu queria mais. Muitas pessoas falam isso. Mas no decorrer do tempo, aí é que vamos mostrar quem realmente somos para o eterno. O círculo da Torá é 1 ano. Tem gente que não passa nem 2 Shabat ouvindo a palavra do eterno. O círculo é 1 ano, cada Shabat do ano aí você tem que ouvir a Torá. Não interessa, você tem que participar, você tem que incorporar isso na alma, você tem que vestir a camisa, você tem que ir para a rua ajudar o próximo, você tem que fazer coisas que você nunca fez. Isso sim é judaísmo. Entenderam? Vamos continuando. Entretanto, a morte regeu de Adão até Moshe, mesmo sobre aqueles cujos pecados não eram exatamente iguais. Não era a violação do mandamento direto, perpetrado por Adão. Nisso, Adão prefigurou aquele que viria. Entretanto, o presente gratuito não é semelhante à ofensa, pois se por meio da ofensa de um homem muitos morreram, então quanto mais a graça do eterno, isto é, o presente gracioso de um homem, Yeshua, o Messias, excedeu a muitos. Não, o presente gratuito não é semelhante ao resultado do pecado de um homem, pois de um pecado procedeu o juízo que trouxe condenação. Mas o presente gratuito veio após muitas ofensas e trouxe quitação. Porque se pela ofensa de um homem a morte reinou por meio dele, quanto mais aqueles que recebem a graça superabundante, isto é, o presente de ser considerado justo, reinarão em vida por meio de um único homem, que é Yeshua, o Messias. Em outras palavras, da mesma forma que por meio de uma ofensa todas as pessoas incorreram a condenação, também é por meio de um ato de justiça que todas as pessoas são consideradas justas. Também se por meio da desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, da mesma forma, por meio da obediência de um homem, muitos serão feitos justos. E a Torá entrou em cena para que a ofensa fosse multiplicada. Mas onde o pecado foi multiplicado, a graça foi muito mais. Tudo isso aconteceu para que, do mesmo modo que o pecado reinou por meio da morte, possa também reinar a graça por fazer as pessoas serem consideradas justas, a fim de que possam ter vida eterna mediante Messias e Yeshua nosso Senhor. Capítulo 6. Portanto, devemos dizer, vamos continuar pecando para que haja mais graça? De jeito nenhum. Como podemos nós, que morremos para o pecado, continuar a viver nele? Pois não sabem que aqueles de nós que foram imersos no Messias e Yeshua foram imersos na sua morte? Por meio da imersão em sua morte fomos sepultados com ele, para que de modo semelhante à glória do Pai, pela qual o Messias foi ressuscitado dentre os mortos, também possamos viver uma nova vida. Porque se formos unidos a ele na morte semelhante à dele, também estaremos unidos a ele na ressurreição semelhante à dele.
Sabemos que nosso velho ego foi morto na estaca de execução com ele, para que todo o corpo de nossas inclinações pecaminosas, etc., seja destruído e não sejamos mais escravizados pelo pecado. Porque quem morreu foi libertado do pecado, desde que morremos com o Messias. Confiamos que também viveremos com ele. Sabemos que o Messias foi ressuscitado dentre os mortos para nunca mais morrer. A morte não tem autoridade sobre ele, porque sua morte foi um acontecimento único que não precisa ser repetido. Sua vida, porém, ele continuava vivendo para o eterno. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para o Elohim por sua união com o Messias. Portanto, não permita que o pecado reine em seus corpos mortais, para que ele não os torne obedientes aos seus desejos, e não ofereça nenhuma parte de si mesmo como instrumentos da impiedade. Ao contrário, ofereçam-se ao Eterno como pessoas vivas dentre os mortos, e os vários membros do seu corpo ao Eterno como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá autoridade sobre vocês, pois vocês não jazem sobre o legalismo, mas estão debaixo da graça. Desse modo, a que conclusão chegamos? Vamos pecar? Porque não jazemos sobre o legalismo, mas debaixo da graça? Deus não o permita, que o Eterno não permita. Vocês não sabem que se apresentarem a si mesmos como escravos obedientes a alguém, então tornar-se-ão escravos daquele a quem obedece. Ou seja, se você é escravo, se você comete pecados, você vai ser escravo do pecado. Quer do pecado, quer conduz à morte, quer da obediência, quer produz a justificação. Pela graça de Elohim, vocês que eram escravos do pecado, obedeceram de coração ao padrão de ensino que lhe foi transmitido. E depois de terem sido libertados do pecado, tornaram-se escravos da justiça. Estou usando uma linguagem popular porque sua natureza humana é muito fraca. Da mesma forma que vocês costumavam oferecer seus vários membros como escravos à impureza e à desordem, que conduzem a mais desordem, ofereço agora seus membros como escravos à justiça, que conduz o processo de tornar santo, separado para o eterno, ou separar para o eterno. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Mas que benefício obtiveram das coisas que vocês se envergonhavam agora? Se envergonham agora? O resultado final delas era a morte. Contudo, agora libertados do pecado e escravizados para Elohim, vocês recebem um benefício, que consiste em serem feitos santos, separados para o eterno, e com o resultado final da vida eterna. O que as pessoas merecem com o pecado é a morte, mas a vida eterna é o que se recebe como presente gratuito da parte de Elohim, em união com o Messias Yeshua, nosso Senhor. Veja, como que você vai entender quem é Yeshua, o sacrifício de Yeshua, se você não estuda a Torá? Não é só estudar, é interpretar, é conhecê-la. Como? Por isso, nós estamos fazendo esse estudo da carta de Romanos, e que o Eterno possa abençoar vocês grandiosamente, e que venhamos nos colocar como instrumentos de justiça, e não continuar a pecar. Apesar da graça ser superior à Torá, a graça é superior aos pecados cometidos outrora. Isso não quer dizer que nós vamos viver pecando de maneira nenhuma, mas que nós possamos oferecer nossos membros, o nosso corpo, nossa vida, como instrumento de justiça e instrumentos para o uso que o Ruach HaKodesh venha nos usar, que o Ruach HaKodesh venha nos revelar a porção dobrada, a halahá da interpretação da Torá em nossos corações. Que o Eterno abençoe a todos grandiosamente, em nome de Yeshua HaMashiach, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.